Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje a gente vai entrar num tema novo. A gente vai falar sobre a reforma religiosa, também conhecida como a reforma protestante, tá? É nesse momento aqui no século XVI que a gente tem o surgimento de outras religiões cristãs não católicas apostólicas romanas, tá? É nesse momento que a gente vai ter, e a gente vai estudar a partir de hoje, o surgimento do luteranismo com Martinho Lutero, do calvinismo com João Calvino, do anglicanismo guiado pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, e também vamos estudar depois, falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma Católica, ou seja, quais foram as alterações, o que se muda na Igreja Católica com o surgimento dessas novas religiões. Antes de mais nada, gente, quando a gente fala de reforma religiosa, quando a gente fala de reforma protestante, o surgimento dessas novas religiões, a gente vem para a cabeça da gente aquela coisa de, que aula chata, vamos falar só de religião hoje. Muito pelo contrário, tá? Não vamos falar só de religião, e a reforma religiosa, a reforma protestante, apesar de ser um tema que trata do surgimento de novas religiões, a gente tem que ficar esperto, e vai ser a primeira vez e provavelmente uma das únicas que eu vou dar um spoiler para vocês ficarem espertos no final, tá? Com as consequências durante a aula, ou seja, eu já vou passar as consequências para vocês logo no comecinho. Por quê? Para vocês perceberem que essa aula não é uma aula somente sobre o surgimento de novas religiões. Como consequência dessas novas religiões, a gente vai ter um enfraquecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Nunca se esqueçam disso, isso é fundamental. Vocês não se esqueçam que desde a queda do Império Romano do Ocidente, a única instituição que permaneceu existente depois da queda do Império Romano foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja essa que a gente viu que num primeiro período se enfraqueceu, com o surgimento dos bárbaros germânicos, visigodos, ostrogodos, aquela coisa toda. Depois, com o surgimento dos francos e dos reinos francos, e depois principalmente com o Império Carolíngio, de Carlos Magno, a gente tem um fortalecimento do catolicismo, que durante a Idade Média se fortalece mais ainda, não só com Carlos Magno, mas pelo próprio período lá da Idade das Trevas. E depois, com o surgimento do Estado moderno, da Era Moderna, a gente tem a permanência da Igreja Católica não só no poder, mas também um restabelecimento desse poder. Por quê? Porque com o antigo regime, com a formação dos sistemas absolutistas, os governos absolutistas, eu falei para vocês que duas classes sociais são as classes sociais que estão na elite, que são as classes sociais que dominam o sistema. E quais são essas classes? O clero e a nobreza, tá? O rei apoiado pelo poder religioso, pelo poder divino, o sangue azul, tá? Não se esqueçam disso. Então imagine o seguinte, a partir do momento que a gente vai ter alguns países passando por reformas religiosas, alterando a sua religião, deixando de ser católico apostólico romano, o que vocês acham que acontece com a influência religiosa, com a influência política, com a influência social, com a influência econômica da Igreja Católica nesses estados? Vamos pegar um exemplo, tá? Falei para vocês agora há pouco anglicanismo, Inglaterra, tá? O rei Henrique VIII ele vai criar uma outra religião protestante chamada anglicanismo, tá? Que a gente vai ver depois isso daí como é que se forma. Não tem importância isso agora. O que importa é o seguinte, consequência, tá? A partir do momento que a Inglaterra deixa de ser católica e se torna anglicana, tá? O que vai acontecer com a força política que a Igreja Católica tinha ao lado do rei da Inglaterra? Perde. O que vai acontecer com a influência social que a Igreja tem por estar ao lado do rei, governando do lado do rei? Ela perde. O que vai acontecer com o número de fiéis na Inglaterra da Igreja Católica Apostólica Romana? Diminui, tá? Porque muitos vão deixar de ser católicos apostólicos e vão virar anglicanos. Boa parte, a grande maioria, na verdade, por se tornar a religião oficial do Estado, e isso a gente vai ver mais para frente, tá? E o que vai acontecer com a influência econômica da Igreja Católica?
né, que não vai mais estar ao lado desses reis ou de diversos desses reis. Então a igreja ela perde poder econômico, a igreja ela perde poder político, a igreja ela perde poder religioso, porque ela perde fiéis, porque ela deixa de ser, como ela era até então, a única religião da Europa, tá? Até então, como a gente viu, a Europa praticamente inteira era católica, apostólica, romana, tá? A partir, né, do surgimento da Reforma Protestante, então a gente começa a ter diversas outras religiões surgindo, que aqui no Brasil nós chamamos, por exemplo, de religiões evangélicas, tá? Todas essas religiões evangélicas que a gente fala hoje, que a gente chama aqui no Brasil de evangélica, são o que a gente vai trabalhar aqui hoje de religiões protestantes. Essas que a gente vai falar são as primeiras que eu falei para vocês, tá? As 3 primeiras que surgiram, que é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. É a partir dessas 3 que vai surgir todo esse monte de outras religiões evangélicas, de religiões protestantes que a gente tem a partir de então. E por que protestantes? Porque elas protestavam contra o catolicismo, ou elas tinham alguns dogmas, algumas regras, alguma coisa que batia de frente com as ideias do catolicismo, ou com a ideia da salvação do catolicismo e assim por diante. Beleza? Mas para a gente falar de reforma protestante, a gente tem que falar do primeiro, do precursor, do cara que criou a primeira religião protestante na Europa, que foi um padre, por incrível que pareça, a primeira religião não católica, apostólica, romana, cristã, surge de dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. É um padre da ordem augustiniana, né, chamado Martim Lutero, ou Martinho Lutero, para quem preferir, tá? Martim Lutero, ele vivia no estado do Sacro Império Romano Germânico, o que futuramente, né, em 1871, se transformará na Alemanha. Aqui ainda, como a gente já falou, né, bem por cima, né, quando a gente falou dos estados italianos e do Sacro Império, a gente não existe uma unidade política. Portanto, na verdade, o nosso querido Martim Lutero vivia na cidade de Wittenberg, no estado da Saxônia, no Principado da Saxônia, dentro do Sacro Império Romano Germânico. Wittenberg, cidade, Principado, Saxônia, país, Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, dentro do Sacro Império Romano Germânico, tinha um padre, né, chamado Martim Lutero, da ordem augustiniana. O Martim Lutero, ele estava passando por uma fase, vamos dizer assim, que ele estava meio mal da cabeça, ele estava meio com a sua fé fragilizada, vamos dizer assim, tá? Que é uma coisa que todo mundo passa, né? Vira e mexe, a gente passa por diversos questionamentos da nossa vida, muitas vezes sobre religiosidade, sobre política, sobre gosto de comida, sobre gosto musical, sobre sexualidade. Existe 1 zilhão de questionamentos nas nossas cabeças por diversas fases da nossa vida. O Lutero, nesse momento, ele estava passando por uma crise religiosa. Apesar de ser padre, ele estava, vamos dizer assim, com uma crise da fé, tá? E aí ele vai se aconselhar com um padre também ali de Wittenberg, que era mais velho que ele, né? Um tipo, vamos dizer assim, uma pessoa que ele respeitava muito, que orientava ele, mas que provavelmente deu o pior conselho que a Igreja Católica deu na sua história. Por quê? Porque esse padre, amigo do Lutero, ele vai aconselhar Lutero a ir reformar, ou a restabelecer, ou a fortalecer a sua fé na origem da Igreja Católica, ou seja, em Roma. Vai para Roma, porque em Roma você vai fortalecer a sua fé. Ah, esqueci de falar, o nosso querido Lutero, além de padre, ele também era professor de teologia da Universidade de Wittenberg, ali na Saxônia, tá? Para quem não sabe, provavelmente nenhum de vocês deve saber, a Universidade de Wittenberg, nesse período, era uma das mais respeitadas do mundo, tá? Era uma das maiores universidades do planeta naquela época. E o Lutero, além de ser padre, ele era muito respeitado também como professor de teologia, tá? Então, o que vai acontecer? Lutero, mal da cabeça, partiu Roma. Pegou o carrinho dele, pegou o cavalinho dele, carroça e partiu Roma. Chato, né? Quem me dera estar no lugar do Lutero. Partiu Roma. Chegando em Roma,
o Lutero ele vai deparar com uma cena inesperada, tá? Primeiro ele vai deparar com a construção da Basílica de São Pedro, tá? A Basílica de São Pedro ela estava sendo construída naquela época e, para quem não sabe, a Basílica de São Pedro ela foi construída com dinheiro do que nós chamamos de venda de indulgência. O que é a venda de indulgência, gente? A venda de indulgência é a venda da salvação da alma. A Igreja Católica, literalmente, nesse período, vendia a salvação da alma. Ela falava que você só se salvaria, você só alcançaria a vida eterna se você pagasse por aquilo. Então você tinha que, de alguma forma, contribuir financeiramente com a Igreja Católica para você ser perdoado pelos seus pecados e você ir para o céu. Ou seja, a salvação ela não vinha através da vida simples, através do perdão, através de seguir os ensinamentos de Deus, nada disso. A salvação ela vem, segundo a Igreja Católica, da compra de uma indulgência, da compra da salvação, tá? Então você comprava um espinho da coroa de Jesus, né? Você comprava um pedaço do manto de Jesus, que óbvio não era espinho da coroa, não era o manto de Jesus, senão o manto de Jesus provavelmente ia sair da casa do professor, ia até Jerusalém, ia até Belém, Jerusalém, sabe Deus onde até hoje, né? Espinho, então, pelo amor de Deus, venderam milhares de espinhos da coroa de Jesus, né? Óbvio que isso daí era tudo engodo para simplesmente venderem e arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, tá? Então a Basílica de São Pedro ela estava sendo construída com a venda de indulgências. E é nesse cenário que a gente tem o Lutero chegando em Roma, dando de cara com a construção da Basílica de São Pedro, e bem na frente da Basílica de São Pedro, filas enormes, né? De pessoas comprando indulgências, tá? Então essas pessoas faziam o quê? Pegavam a fila, compravam uma indulgência, subia a escadaria que estava sendo construída a Basílica de São Pedro, e aí chegando no que seriam as portas da Basílica de São Pedro, negada rezava ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, a penitência e estava salva, beleza. O Lutero, apesar de padre, e porque daqui a pouco vocês vão entender o porquê do apesar de padre, ele também compra uma indulgência, só que ele não compra para ele compra para o avô dele, isso é a coisa mais louca do mundo, gente. Ele vai lá e compra uma indulgência para o avô que já havia morrido e não tinham comprado a indulgência dele. Então o que ele fez? Ele foi lá e comprou uma indulgência para o avô ser salvo, né? Eu fico imaginando o dia que eu morrer, né? Bom do jeito que eu sou, obviamente a Dina, na hora que morrer, vai, né? E aí eu fico imaginando a Dina lá queimando na chapa do diabo, né? Meus alunos tudo pensando assim, vocês que me amam, né? Pensando assim, pô, tadinho do professor, tadinho. Tá lá queimando a chapa do diabo, né? Lúcifer tá fazendo um hambúrguer com a Dinã numa hora dessa. Vamos salvar o Adinã? Vocês vão até a igreja, paga uma indulgência pro padre, e aí, do nada, a mão de Deus desce no inferno, dá um tapa na orelha do Satanás, cata o Adinã e leva pro céu. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa, gente? Nem na Bíblia, nem nos livros de mitologia, teologia e sabe Deus o quê, né? As coisas mais absurdas da mitologia grega, acho que a gente vê uma cena tão doida quanto essa, né? E os caras acreditavam nesse tipo de coisa mesmo, que mesmo depois da morte, se alguém fosse lá e pagasse uma indulgência, o cara poderia ser salvo do inferno, ser salvo da condenação, né? Ou seja, a venda de indulgências era uma prática comum nesse período da Igreja Católica Apostólica Romana. E esse vai ser a maior luta e a maior crítica de Martinho Lutero. Por quê? Porque a partir daí, a partir do momento que ele mesmo compra a indulgência do avô dele, e ele sobe as escadarias da Capela Sistina, e a hora que ele vê, olha para baixo, né, e vê ali aquele monte de gente comprando a salvação, ele lembra de uma coisa que ele leu na Bíblia, porque ele sabia ler a Bíblia, porque a Bíblia, para quem não sabe, até então era só escrita em latim, todas as missas eram pregadas em latim, e por isso os padres falavam a salvação vem através da compra da indulgência, e os réis mortais falavam amém e pagavam, porque eles não sabiam que existia outra forma de salvação. Porque, segundo a Bíblia, a salvação ela vem através da fé, de mais nada. Você só precisa ter fé em Deus. Você tendo fé em Deus,
você está salvo, acabou, né? Óbvio, não estamos entrando nos detalhes aqui de pecados e assim por diante, tá? Mas o básico, a salvação, vem através da fé, tá? Isso que está escrito na Bíblia. Porém, não era isso que era pregado pela Igreja Católica nesse período, muito pelo contrário. Ela falava que a salvação ela vinha através da compra de uma indulgência. E é nesse momento que o Lutero ele volta para Wittenberg e ali ele vai sentar e escrever o que vai ficar conhecido como as 95 teses de Lutero. Tá? Ali nas 95 teses de Lutero, Lutero vai descer a lenha na Igreja Católica. Tá? Vai descer além de tudo que ele viu de errado em Roma, por exemplo, e não só na venda de indulgências. Tá? Ele vai meter o pau de ver, por exemplo, padres, né, vivendo no luxo, padres, bispos, arcebispos e assim por diante, pegando prostitutas na rua. Bom, toda a corrupção que a gente sabe que existia, e não vou dizer que só existia na Igreja Católica, afinal, homens são corruptos de uma forma geral, tá? Então é aquela coisa, a gente tinha uma corrupção muito grande e a gente tinha principalmente um discurso que se contradizia com aquilo que estava escrito na própria Bíblia da Igreja Católica, na Bíblia usada por eles. E aí o Lutero desce a lenha na Igreja Católica, focando, obviamente, principalmente na venda de indulgências. E aí, galera, como eu falei, o Lutero ele era professor de teologia, né? Ele era professor da Universidade de Wittenberg. Ele vai lá na igreja de Wittenberg, prega na porta das igrejas as 95 teses, e as 95 teses se espalharam pela Universidade de Wittenberg. E, como toda universidade, vai chegar momentos que essa galera que era da Europa inteira, afinal a gente está falando de uma das maiores universidades da Europa, essa galera toda volta para casa, para visitar a família, visitar os pais, feriado, férias, assim por diante. E as ideias do Lutero se espalhou pela Europa, tá? E, obviamente, chega na orelha de quem? Chega na orelha do Papa. Qual o problema disso, Adnan? Porra, gente, imagina o seguinte, eu falar mal da igreja já pega mal com os católicos, não pega? Imagina um padre falando mal da Igreja Católica Apostólica Romana. Imagina um padre falando não. Um padre escrevendo 95 teses e detonando com a Igreja Católica e principalmente se fundamentando em cima da própria Bíblia. O que vocês acham que vai acontecer? O Papa ficou louco, pistolou, falou não, para com esse cara, pelo amor de Deus. Manda um bispo manda uma mensagem para o bispo lá da região, para o bispo da Saxônia. O bispo da Saxônia vai até o Wittenberg, convoca o Lutero e vira para o Lutero, né, e fala para ele, fala, ó, a gente vai ter que fazer um tribunal aberto, né, onde na verdade não vai ser um tribunal, você só vai ali, né, falar na frente de todo mundo, né, que você se equivocou com o que você escreveu nas 95 teses. Beleza? O Lutero não responde nada. A hora que chega, né, a hora da bagaça, a hora que está lá no tribunal, né, que o bispo vira para ele na frente de todo mundo, né? E aí? Se arrepende daquilo que você escreveu, Lutero? Se arrepende das 95 teses, de todas as críticas que você fez contra a Igreja Católica? Ele virou e falou, sim, eu me arrependo, e sim, como é que se diz? Eu renego todas essas teses, desde que vocês me provem que eu estou errado. E como que vai provar que está errado? Não tinha como provar que está errado, até porque, como eu falei para vocês, era o que estava escrito na Bíblia. Quem estava fazendo tudo errado era a própria Igreja Católica. Quem estava contradizendo a própria Bíblia era a Igreja Católica, tá? E é a partir daí que a gente tem, né, o Martinho Lutero não só sendo julgado, mas a partir daí, né, dentro desse próprio tribunal que a gente estava tendo, onde ele deveria simplesmente se explicar, né, renegar as teses que ele havia escrito, ele vai descer a lenha ainda mais na Igreja Católica e ele acaba sendo excomungado pela Igreja Católica. Não feliz, ele pega a bula de excomungação, a Exsurgere Bullae, né, que é a bula de excomungação papal, rasga a bula na frente de todo mundo ali nas escadarias da igreja de Wittenberg, faz um discurso inflamado, descendo a lenha na Igreja Católica, descendo a lenha na cobrança da venda de indulgências, na putaria que a igreja vivia, no luxo que a igreja vivia, na pobreza que a população estava lá e que a igreja não fazia nada. Desceu a lenha. Nisso o bispo olha e fala, ó, pega o cara e acaba com ele.
Só que antes da igreja conseguir pegar o Lutero, ele foi preso, né? Na verdade ele foi sequestrado e escondido, na verdade, para ser protegido da Igreja Católica, pelo príncipe da Saxônia, o Frederico o Sábio, que era um príncipe renascentista. Tá? Lembram da nossa última aula do Renascimento Cultural? O Frederico o Sábio, né? príncipe de Wittenberg, não, príncipe da Saxônia, que era o principado onde ficava a cidade de Wittenberg, ele era renascentista. E ele já estava puto da vida com a influência da Igreja Católica e da interferência da Igreja Católica no seu reino. Principalmente agora querendo prender e mandar matar um dos padres dele. Ele não só vai lá e esconde o Lutero, como todo mundo acha que agora o Lutero está morto. E a hora que a população, né, porque o Lutero foi sequestrado pelo príncipe da Saxônia, vira para o Lutero e fala, ó, eu vou te esconder aqui no interior de um castelo meu, porque se a igreja descobrir que você está vivo, onde você está, você vai ser morto. Então eu vou te esconder aqui até a poeira baixar. E o Lutero fica ali escondido por 2 anos. E nesses 2 anos, o que aconteceu? Acharam que o Lutero tinha sido assassinado. E a hora que o povo acha que o Lutero foi assassinado, o povo se volta contra a Igreja Católica. E a gente tem a partir daí o início de uma guerra civil no Sacro Império Romano Germânico. Tá? Uma guerra religiosa estoura onde parte dos príncipes apoiam o imperador, né, mantendo-se no catolicismo, e outra parte dos príncipes, juntamente com Frederico o Sábio, querem se libertar do catolicismo e criar uma nova religião e aderir a uma nova religião. Que religião seria essa? O luteranismo. Luteranismo que começa a ser criado por Martinho Lutero nesse momento, tá? Esses 2 anos que ele passa, né, escondido dentro do interior ali da Saxônia, ele vai traduzir o Velho Testamento pela primeira vez do latim para uma língua moderna, que é o alemão, que é o germânico, tá? Então ele traduz a Bíblia e a partir daí ele vai criar os preceitos do que seria o luteranismo, essa nova religião cristã, porém não católica, que ele está criando a primeira religião protestante. Ele falava, porque ele está seguindo a própria Bíblia, como a gente já falou, que a salvação ela vem através da fé. E a fé ela só é conseguida através da interpretação da Bíblia Sagrada. Então, o que ele fez? Se você vai interpretar, você tem que ter a sua própria interpretação, porque a interpretação não é aquela dada pelo padre na missa, a interpretação não é aquela que a minha mãe faz, a interpretação não é aquela que a minha esposa faz, que o meu irmão. A interpretação ela é pessoal, e para eu ter interpretação pessoal, primeiro eu tenho que fazer o quê? Ter acesso à Bíblia e conseguir ler a Bíblia. Galera, não se esqueça que a gente está falando no início do século XVI. Tá? Lembra, a gente está naquela transição de Idade Média para Idade Moderna. Boa parte do mundo ainda é analfabeto. E quem não é, fala latim, escreve latim. Deu para entender? Então, a partir desse momento, apesar de que, né, com a Idade Moderna a gente tem, sim, né, mais pessoas se alfabetizando, mais pessoas tendo acesso ao conhecimento, também a partir daqui as pessoas começam a ter acesso à Bíblia. Por quê? Porque ela foi traduzida. Né? As pessoas agora começam a ter, e óbvio, posteriormente outras línguas também elas serão traduzidas, do latim para o italiano, para o francês, para o inglês, e assim para o português, e assim sucessivamente, tá? Mas a gente tem o Lutero, então, traduzindo a Bíblia e criando a primeira, o que vai ser a base, vamos dizer assim, da Igreja Luterana, que é a salvação através da fé. Fé essa conseguida através da interpretação da Bíblia Sagrada. Além disso, ele pega todos os sacramentos da Igreja Católica, ele retira todos os sacramentos e ele mantém somente o batismo e a Eucaristia, tá? Também ele permite, dentro do luteranismo, o casamento de pastores ou casamento de padres, tá? Que só é proibido, como vocês sabem, na Igreja Católica. Vocês sabem que todos os pastores evangélicos aí podem casar, se não são casados é porque não querem, podem casar. O Lutero ele vai criar essa regra dentro, vamos dizer assim, do luteranismo, onde os líderes religiosos, os chefes religiosos, os pastores no caso, podem se casar também, tá? Ele substitui então o latim pelo alemão, ele dá liberdade religiosa da interpretação,
né, a fé, você conquista, você tem fé através da interpretação que você tem a partir agora da leitura do livro sagrado. Só que o pau tá torando, né? O pau tá torando, por quê? Porque de um lado os príncipes ali liderados pelo Frederico querem o quê? Querem aderirem ao luteranismo. Do outro lado a gente tem os outros príncipes que querem manter o catolicismo. E nessa brincadeira a gente teve mais ou menos aí uns 30 anos, uns 15 anos de guerra, tá? Até que em 1555 vai ser assinada a Paz de Augsburgo, tá? A Paz de Augsburgo foi um tratado assinado entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico e os príncipes de cada principado, que dava a cada um deles a liberdade religiosa, tá? O imperador acabou assinando a Paz de Augsburgo e aceitando a Paz de Augsburgo porque ele percebeu que depois de mais de década de guerra, ele não só estava perdendo o país dele, como estava perdendo, né, o governo dele, estava perdendo o reinado dele, estava acabando com a economia do Estado. E aí a gente tem o fim, vamos dizer assim, desse movimento que vai gerar o luteranismo, tá? Deu uma tropeçada agora, desculpa, gente. A gente vai ter então, a partir da Paz de Augsburgo, né, assinada em 1555, a liberdade religiosa nos principados germânicos, tá? Então, a partir de 1555, com a assinatura de Augsburgo, o Sacro Império Romano Germânico passa a ter liberdade religiosa e cada um dos príncipes passa a escolher se vai ser protestante ou se vai permanecer sendo católico. Beleza? Galera, por hoje é só. Na semana que vem a gente vai falar de calvinismo, a gente vai falar de anglicanismo e a gente vai falar da Contra-Reforma Católica. Um beijo a todos, uma ótima semana. Valeu, galerinha. Fui!